Lev Tolstói tinha tudo o que a maioria das pessoas sonha alcançar: fama, riqueza, prestígio, uma carreira consolidada e um lugar garantido na história da literatura. Ele foi celebrado como um dos maiores escritores de todos os tempos, autor de clássicos imortais, como Guerra e Paz e Ana Karenina. Mas, ironicamente, no auge desse sucesso, ele mergulhou em um vazio existencial tão profundo que chegou a considerar o suicídio. Se tudo o que ele conquistou não foi suficiente para lhe trazer felicidade, o que realmente pode dar sentido à vida? Tolstói não é o único a enfrentar essa crise. Quantas pessoas não se encontram presas a essa mesma armadilha nos dias de hoje? Trabalham incansavelmente para acumular bens materiais, conquistar status e, ainda assim, sentem que falta algo essencial, algo que o dinheiro e o reconhecimento nunca poderão preencher. A história de Tolstói nos leva a questionar: será que a ideia de felicidade que nos vendem é apenas uma ilusão? Ele descobriu isso tarde demais. Mas nós ainda temos tempo para refletir e mudar. Se você já se sentiu perdido ou se perguntou se existe um significado real para tudo isso, esse vídeo é para você. Vamos juntos explorar a jornada transformadora de Tolstói e entender como sua crise existencial pode nos ensinar a construir uma vida verdadeiramente significativa. A crise de Tolstói começou quando ele chegou aos 50 anos. Até então, sua vida parecia perfeita. Era um autor renomado, tinha uma família estruturada e era respeitado por intelectuais e pela aristocracia russa. Mas por dentro, ele se sentia completamente perdido. O que o atormentava era uma pergunta simples, mas devastadora: se tudo o que eu construí até agora não me trouxe felicidade genuína, então qual é o sentido de continuar vivendo? Tolstói entrou em um ciclo de questionamentos existenciais. Ele percebeu que sua busca por sucesso e reconhecimento era um teatro, uma peça onde ele desempenhava um papel, mas que, no fundo, não fazia sentido algum para ele. Isso o levou a um dilema angustiante. Se o conhecimento e a cultura não trazem sentido, então, o que traz? Se a riqueza e o status não bastam, então qual é o verdadeiro propósito da vida? Se tudo termina na morte, então nada do que fazemos realmente importa? Esses pensamentos se tornaram tão intensos que ele chegou a escrever uma carta de despedida, planejando tirar a própria vida. Mas antes de tomar uma decisão definitiva, ele decidiu ir mais fundo em sua busca por respostas. E foi aqui que começou sua transformação. No início, Tolstói tentou encontrar sentido na ciência e na filosofia, mas as respostas que encontrou só o deixaram mais angustiado. A ciência lhe dizia que a vida não passava de uma série de processos biológicos e que, no fim, tudo acabaria na morte. A filosofia, por sua vez, lhe oferecia inúmeras teorias, mas nenhuma conseguia preencher o vazio que ele sentia. A religião tradicional também não lhe servia, pois ele via muitas hipocrisias e dogmas que não respondiam suas dúvidas mais profundas. Ele escreveu: "A ciência não me dá as respostas. A filosofia apenas me confunde ainda mais." E a religião se tornou uma instituição corrompida pelo poder. Foi então que ele começou a olhar para um grupo de pessoas que nunca lhe pareceram interessantes antes: os camponeses russos. Diferente dos intelectuais que viviam mergulhados em debates intermináveis,
Esses camponeses não tinham riqueza, nem status, nem conhecimento acadêmico, mas, curiosamente, pareciam viver em paz com uma serenidade que Tolstói nunca havia experimentado. Ele percebeu algo chocante. Enquanto os intelectuais buscavam sentido em teorias complexas, os camponeses simplesmente viviam. Enquanto a elite aristocrática se preocupava com status, os camponeses encontravam felicidade nas pequenas coisas. Enquanto ele próprio se afogava em questionamentos sobre a vida, essas pessoas pareciam ter encontrado as respostas sem nunca precisar formulá-las. Isso fez Tolstói refletir. Será que o problema não está no mundo, mas sim na maneira como escolhemos enxergá-lo? A partir desse momento, ele começou a mudar radicalmente. Tolstói percebeu que sua crise não era apenas individual, ela era o resultado de um sistema que nos ensina desde cedo que felicidade significa sucesso, dinheiro e reconhecimento. Mas será que é assim que deveríamos viver? A sociedade nos ensina que ser feliz significa ter um bom emprego, comprar bens caros e acumular títulos. Mas então, por que tantas pessoas bem-sucedidas estão infelizes? Se o sucesso traz felicidade, então, por que tantos milionários sofrem de depressão? O que Tolstói descobriu é que estamos sempre perseguindo uma felicidade futura. Trabalhamos para comprar coisas que não precisamos, buscamos status para impressionar pessoas que nem conhecemos, e quando finalmente alcançamos nossos objetivos, percebemos que ainda não estamos satisfeitos. Isso é o que o psicólogo Daniel Kahneman chama de adaptação hedônica. A ideia de que, por mais que conquiste algo, você rapidamente se acostuma e volta a desejar outra coisa. Ou seja, nunca paramos para simplesmente viver. Tolstói percebeu que esse era o verdadeiro problema. Nossa busca desenfreada por sucesso e prazer nos mantém constantemente insatisfeitos. Foi então que Tolstói tomou a decisão mais radical de sua vida. Abandonou o luxo e as superficialidades da aristocracia. Passou a viver de forma mais simples, trabalhando no campo ao lado dos camponeses. Rejeitou a literatura que servia apenas ao entretenimento e passou a escrever sobre temas espirituais e sociais. Buscou uma vida mais alinhada com valores reais, em vez de ilusões criadas pela sociedade. Ele percebeu que o sentido da vida não estava naquilo que possuímos, mas na maneira como vivemos cada dia. E essa é uma lição que continua relevante até hoje. A vida de Tolstói nos mostra que tudo o que nos ensinaram sobre felicidade pode ser uma grande ilusão. O que realmente importa não está no sucesso ou no dinheiro, mas na forma como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. A grande questão que fica é: será que estamos vivendo de forma autêntica ou apenas seguindo um roteiro que nos disseram que deveríamos seguir? A história de Tolstói não é apenas uma narrativa do passado, mas um espelho do que vivemos hoje. O que mudou desde a crise existencial de Tolstói? Na verdade, muito pouco. Se no século XIX as pessoas já buscavam sentido através do status e da riqueza, hoje isso se tornou ainda mais intenso. A diferença é que agora o sistema encontrou novas formas de nos manter presos à ilusão da felicidade. Pense no mundo moderno, redes sociais. As pessoas passam horas tentando construir uma imagem perfeita, criando uma versão editada de suas vidas para buscar validação externa, consumo desenfreado. Acreditamos que um novo celular, um carro mais caro
ou uma roupa de marca vão nos fazer sentir completos, apenas para perceber que, assim como Tolstói, continuamos vazios. Trabalho excessivo. Muitos passam a vida inteira em empregos exaustivos, acreditando que o sacrifício de hoje trará a felicidade no futuro, sem perceber que essa promessa nunca se concretiza. Entretenimento sem fim. Em vez de encarar nossos questionamentos internos, nos distraímos com séries, jogos, notícias e superficialidades que nos mantêm ocupados, mas nunca satisfeitos. E assim, vivemos exatamente como os aristocratas que Tolstói desprezava, fugindo da verdade, buscando prazeres passageiros e ignorando a essência da vida. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: o que realmente dá sentido à nossa existência? Tolstói descobriu que a resposta não está naquilo que possuímos, mas na forma como vivemos. E isso nos leva ao ponto crucial: como podemos aplicar essa lição à nossa própria vida? Tolstói percebeu que o grande erro da sociedade é buscar o sentido da vida no externo, no dinheiro, no status, na validação dos outros. Mas ele descobriu que o verdadeiro sentido da vida vem de dentro. E como podemos aplicar isso? 1. Redefina a sua ideia de sucesso. Se sucesso para você significa apenas acumular dinheiro ou reconhecimento, talvez seja a hora de reconsiderar. Tolstói percebeu que o sucesso externo não significa nada se você estiver internamente infeliz. Em vez de buscar apenas crescimento financeiro, pergunte-se: o que eu realmente valorizo? Estou vivendo de acordo com os meus princípios? O que me faz sentir realizado de verdade? Muitas vezes, estamos tão focados no caminho que esqueceremos de nos perguntar se ele realmente nos levará onde queremos chegar. 2. Questione o sistema que dita suas escolhas. Tolstói percebeu que vivia de acordo com regras que não escolheu conscientemente. Ele seguiu o caminho da elite russa porque foi ensinado que essa era a única forma de viver. E hoje, não somos muito diferentes. Desde pequenos nos ensinam que devemos ter um emprego estável, comprar uma casa e um carro, nos aposentar depois de décadas de trabalho e então finalmente aproveitar a vida. Mas quem disse que essa é a única maneira de viver? Tolstói entendeu que muitas das nossas obrigações são apenas imposições sociais, não necessidades reais. Então, pergunte-se: quais das minhas ambições são realmente minhas e quais foram impostas pela sociedade? Estou vivendo para mim ou para atender às expectativas dos outros? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são essenciais para se libertar da corrida sem sentido, em que muitos estão presos. 3. Descubra o prazer nas coisas simples. Tolstói encontrou paz quando abandonou o luxo e passou a viver como os camponeses. Não porque ele queria sofrer, mas porque percebeu que o valor das coisas não está no que elas custam, mas no que elas representam. E isso continua sendo verdade hoje. Você já reparou como momentos simples muitas vezes são os mais significativos? Uma conversa sincera com um amigo, um momento de silêncio na natureza, a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Tolstói aprendeu que o sentido da vida não está no que possuímos, mas na maneira como experimentamos o mundo. O problema é que na nossa sociedade moderna, fomos treinados para ignorar esses prazeres em favor de distrações vazias. Então, experimente reduzir o consumo de redes sociais.
passar um tempo sozinho, sem estímulos externos, criar hábitos que te conectem com o presente, como escrever, meditar ou simplesmente caminhar. Parece simples, mas pode mudar completamente sua perspectiva de vida. 4. Pratique a aceitação da vida. Como ela é uma das maiores descobertas de Tolstói, foi entender que a vida nunca será perfeita. E tudo bem, ele passou décadas buscando um sentido absoluto, mas percebeu que o sentido não vem de uma única resposta, e sim da forma como escolhemos viver a cada dia. Muitas vezes a verdadeira paz vem quando aceitamos que não precisamos ter todas as respostas. Nunca teremos controle total sobre a vida. Nem tudo precisa ser grandioso para ter valor. Quando Tolstói parou de lutar contra isso, ele encontrou algo que o dinheiro e a fama nunca puderam lhe dar: tranquilidade. A história de Tolstói nos ensina que o verdadeiro perigo não é não ter sucesso, mas sim alcançar tudo aquilo que sempre desejamos e perceber que ainda assim nos sentimos vazios, e isso não acontece porque somos ingratos, mas porque fomos ensinados a buscar felicidade no lugar errado. O que aprendemos com Tolstói? O sentido da vida não está no que possuímos, mas na forma como vivemos. As respostas não estão na sociedade, mas dentro de nós. A felicidade não é um objetivo futuro, mas algo que precisa ser encontrado no presente. Tolstói precisou de 50 anos para perceber isso, mas nós não precisamos esperar tanto. A pergunta que fica para você é: o que realmente importa na sua vida? Quer se aprofundar nas ideias de Tolstói? Confira a recomendação de leitura na descrição e no comentário fixado. Que tal apoiar o canal e fazer parte da nossa comunidade? Inscreva-se e considere se tornar um membro. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante para mudar sua forma de agir, mas tem um outro fator invisível que pode estar te controlando sem que você perceba. Assista agora. Huxley, o prazer está te controlando? Clique no vídeo na tela final para continuar essa jornada.